Amém, graças a Deus, grande vitória para nós. Volte a ouvir a palavra da manhã. Nós precisamos ter um sonho e caminhar nessa direção. Aquilo que aprendemos pela manhã, que o Espírito Santo nos unge, todos nós fomos ungidos para algo. Tenha um coração finalizador. Eu li ainda que Jesus disse: eu te glorifiquei completando a obra que me deste para fazer. A gente não vai glorificar o nome do Senhor se não completarmos a obra. Neemias é um grande exemplo que nós devemos seguir. Um homem que tinha um coração finalizador. Um homem que deu início a um projeto grandioso, que é visível que estava muito além da sua capacidade humana, mas ele creu em Deus e deu tudo de si. E concluiu aquela obra. Em 52 dias, eu já tive algumas vezes em Israel, e eles reconhecem que isso foi um milagre, porque realmente é impossível aquelas muralhas como aquelas serem levantadas em 52 dias. E você tem que contar que aquilo estava lá, já por 120 anos, um povo desmotivado, um povo que tinha os sobreviventes do cativeiro. Então, era um grupo reduzido, com espírito abatido. Então, o trabalho dele não era só a questão de levantar os muros. Ele tinha a questão espiritual, o espírito abatido, a falta de visão daquele povo. Então, Deus fez algo fora do comum. Ele ter conseguido aquilo. Mas porque Deus viu a disposição, a entrega daquele homem. E quando nós nos colocamos realmente à disposição de Deus e damos condições para Ele fazer, a unção compensa. Aquilo que eu não tenho, certamente, a unção vai compensar. Tenha um sonho. E tenha um coração finalizador. Em nome de Jesus. Não quebre o propósito. São 52 dias. Quarta que vem, o primeiro jejum, vou estar aqui às 15 horas. Se você não pode estar comigo amanhã às 19h30, tem às 7, tem às 9, tem às 15, tem às 19h30 que eu vou estar. Mas lute. Busque a Deus. É um desafio para você. Como foi para o Neemias, mas está na hora de você quebrar alguns maus hábitos. Talvez aquele de começar as coisas e não ir até o fim. Lembre-se de uma coisa, você não precisa ser grande coisa para começar uma coisa, para começar algum projeto, alguma coisa. Mas você precisa ser muita coisa, bem mais, para terminar. Nós vemos muito, não é incomum as pessoas começarem coisas. Elas começam muitas coisas. Não vou investir muito tempo nisso aqui, mas imagina, abre o leque. E a maioria não vai avante. Não avança naquilo, não vai até o fim. Você admira, não é quem começa, é quem termina. Você admira os heróis da fé porque eles terminaram a corrida. Você admira o Paulo porque ele terminou a corrida.
Você não admira quem começa, você admira quem termina a corrida. Porque não é tão difícil começar como é terminar. Eu creio que há hábitos que precisam ser quebrados, nocivos. Pessoas que estão já habituadas a começar, elas começam muitas coisas. Estão habituadas a começarem coisas e coisas, mas não vão até o fim. E isso, o pior, é na fé. Elas começam muitas coisas, começam isso, aquilo, mas não vão até o fim. E aí um ano que poderia ser melhor do que o outro, não é. Se você me apresentar, você pode me apresentar N desculpas. Todo mundo tem uma justificativa para não ir até o fim nas coisas. Não é você ou eu, qualquer pessoa. Enquanto a gente não quebra isso e pare de chega, não é mais difícil para mim, não, eu posso fazer. Eu posso romper e Deus vai me ajudar. Você vai contar com a ajuda de Deus, porque Deus quer que você faça. Então, você pode contar com Deus. Deus queria que o Neemias fizesse. Então, ele podia contar com Deus. E Deus, ele deu os passos dele. Ele teve que aguentar as pressões, etc. Mas Deus o supriu de tudo. Em Êxodo 16, 4 a 5, diz assim: Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhe farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para cada dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Qual é a prova? Se é viver um dia de cada vez. E a recolher o suficiente para aquele dia. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. No sexto dia, por causa do sábado deles lá. Naquela época, no tempo da lei, não da graça. Êxodo 16, 19 a 20. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. Ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso, Moisés irou-se com eles. Primeira coisa que eu quero dizer a você, que o maná de hoje para nós, esse suprimento diário, às vezes não é visto e é desprezado pelos cristãos. Cota de misericórdia, de graça, a mão de Deus sobre você, Deus agindo nos detalhes, naquelas pequenas coisas que você cego, correndo, não vê. Mas todo dia, todo cristão, recebe de Deus um suprimento diário para viver bem, para lutar, para enfrentar o que for necessário, para superar. Mas, lamentavelmente, um grande número de cristãos estão cegos e não enxergam. Não é para levar para o dia seguinte. Pega o suficiente para o dia. Basta cada dia o seu mal. Eu vou ver se eles confiam em mim e vou colocá-los à prova. Se eles vivem, são capazes de viver um dia de cada vez, receber o maná daquele dia e não guardar nada para outro dia. Porque o que você recebe de Deus hoje, por exemplo, a mensagem que você recebeu hoje de Deus, foi para hoje. Amanhã você precisa de mais suprimento. Por que tem um grande número de cristãos que não avançam na sua fé? Porque eles recebem o suprimento de um dia, querem guardar para o outro, começa a dar bicho, cheira mal. Porque você esquece. Você se envolve com as coisas lá fora.
Eles tinham que sair e ter esse momento. Eu lhes farei chover pão do céu e sairá e recolherá a porção necessária para cada dia. Então, pela manhã, quando tudo começa o dia, eles iam recolher o milagre. Todo dia, nenhum cristão deveria começar o seu dia sem receber esse suprimento. Orar a Deus, receber a palavra, buscar. Ter um dia, momentos com Deus, receber aquilo para a sua vida. Porque Deus está te entregando. Deus está entregando. Ele entrega. Todos os dias o Senhor supre as necessidades do seu povo. Isso não mudou. A Bíblia fala isso. O amanhã não nos pertence. É hoje, o Senhor, o dia que se chama hoje, é o que Deus tem para mim e para você. Por quê? Porque Ele vai suprir no dia que você precisa. Sofrer por antecipação não vai te ajudar. Porque o que Deus vai fazer é no dia que você precisa. Não, porque se não acontecer em 3 dias, se nada acontecer em 5 dias, não chegou lá. Não, porque daqui 2 dias eu preciso disso. Você tem hoje. Você confia em Deus hoje, e quando chegar naquele dia, se você crê, Deus vai suprir para você. O pão do céu será derramado. Deus vai fazer chover o pão do céu. Isso não mudou. Lá antes, era o alimento para o corpo, mas era um milagre que vinha todos os dias. Hoje você não pega algo para você comer literalmente, mas você pega para o seu espírito, para a sua alma, para a sua vida. E um grande número de cristãos ainda não entenderam isso. Eles, quando não confiavam em Deus e pegavam mais para o dia seguinte, porque vai que Deus não me supre amanhã. O Senhor já tinha dito, não faça isso. E quando eles faziam, aquilo apodrecia e começava a cheirar mal. Porque Deus nos dá uma lição, tem uma mensagem aqui, confie em mim. Confie em mim. Você precisa aprender a depender de mim. Cada dia da sua vida. Viver como um cristão maduro, que se levanta pronto para recolher o seu suprimento diário. E o que Deus vai fazer amanhã, não sei. Ele disse que eu tenho para hoje. Mas nada aconteceu, claro. Qual é o seu comportamento? Talvez imaturo, murmurador. Olha aqui como era o maná antes deles murmurarem de uma forma que fez com que Deus mudasse as coisas. 16:31, o povo de Israel chamou maná, aquele pão. Era branco como semente de coentro. Essa semente de coentro só tem em Israel. Era branco como a semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Diga, gosto de bolo de mel. Gosto de bolo de mel. Nessa época, o maná era como uma semente, era como aqui, ó. Era branco como flocos. Ainda a Bíblia fala que ficava como uma geada, parecia que tinha geado. Era branco e tinha gosto de bolo de mel. Agora, veja aqui em Números 11, 4-8. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios
Esses estrangeiros foram alguns que saíram com eles do Egito e começaram a reclamar do maná. E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se, diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Por que eles não lembraram também da escravidão? Porque é exatamente isso que acontece com gente que não cresce e que é influenciada facilmente, que não amadurece na fé, que não desiste da autopiedade, que não confia em Deus. Ele esquece do tempo em que ele não sabia nem o que ia fazer da vida, e Deus mudou a vida dele. De repente, coisas como essas, quem é? Se eu não comesse nada disso aqui, o resto da minha vida, para mim, não ia mudar nada. Com tudo que Deus me fez, ele dissesse para mim, não. Porque eu sei de onde eu fui tirada. Eles deveriam lembrar de onde Deus os tirou. Mas é uma tendência do ser humano a esquecer. Rapidinho. E agora começa a pesar mais o quê? O peixe que comia de graça, o pepino, a melancia, o alho poró, as cebolas e os alhos. Algumas pessoas estão entristecendo a Deus por causa disso aqui. Por coisas que têm a mesma importância que um peixe e um pepino, uma melancia, um alho poró, uma cebola e alho tem na vida. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Nunca vemos nada a não ser este maná. O que era o maná? O maná era um milagre, era o suprimento diário, como flocos, em flocos era como semente, era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Todo dia Deus mandava para eles. E no sábado que ele não ia mandar, ele mandava em dobro na sexta-feira. Ó. Em dobro. Agora nós não vemos nada além deste maná. Essa expressão muita gente diz. Esquece de tudo e agora nada na minha vida acontece, porque eu estou esperando esse emprego, ele não chega. E olha lá, olha a saúde. Olha a dignidade. Olha os avanços. É porque, senão que vai ser da minha vida, Deus não supriu até o dia de agora, até o dia de hoje. Mas não. O maná não veio, ele não está suprindo. Não, mas é que eu estou tendo que usar aquela reserva, estou tendo que fazer aquilo lá. Espera aí, ele não tem te suprido? Não importa de onde, o Deus que te mandou esse suprimento dessa forma vai te mandar de outras formas depois. Ele não supriu? Bíblia, é que eu não quero isso, mas eu não estou dizendo para você viver assim. Eu não estou dizendo isso, só estou dizendo que Deus nos supre todos os dias, ainda que você não esteja vendo. Mas talvez você está tão cego, alguns estão tão cegos, que não enxergam nada. Nada. Só problema, e que bom que era aquilo outro. Agora eu não vejo mais nada, não sei se maná. Só esse maná, só tem esse maná, só tem isso aqui, peraí, esse é o suprimento. Aí o que aconteceu a partir de agora? O maná mudou. Não é mais branco com gosto de bolo de mel. O maná, aqui, ó, era como semente de coentro e tinha aparência de resina. Agora ele era bege. Representando já o estado espiritual daquele povo, não era mais branco. Como quando ele começou, e gostoso de bolo de mel. Agora, ele tinha aqui, ó, o povo saía, recolhia o maná, ó, e começou o trabalho agora, ó. Não era como antes.
nas redondezas, e o moinho, e o moía num moinho manual, ou socava-o num pilão, depois cozinhava a trabalheira. Porque você começa a ter trabalho, você não enxerga o maná, não é bom, não tem valor, as coisas começam a dificultar. O maná muda. Na vida de algumas pessoas, o maná mudou. Porque ela não sabe dizer outra coisa, a não ser reclamar. Por que o maná mudou? Por causa da reclamação, da murmuração. Você não está bom assim? Ok, então vamos dar um pouco de trabalho agora. Eu vou continuar te mandando, mas um pouco mais trabalhoso. E o gosto vai mudar também. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Aqui, ó. Quem já comeu o bolo disso aqui, ó, tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Fazer um bolo só com óleo, que gosto tem? Não é bom, eu já comi essas coisas, isso não é bom. Não tem um gosto bom, o outro tinha um gosto bom. Mas mudou. Porque quando você não enxerga o poder de Deus na sua vida diariamente, você começa a dificultar a sua vida. A falta de maturidade não vai trazer facilidade para a sua vida. Vai trazer dificuldade. E aquilo que era tão bom, você não vê e reclama daquilo. Tem um suprimento diário, tem um cuidado. A mão de Deus está lá, mas de repente, não se vê nada. Então, eu estava com Deus ali e Deus me deu essa palavra para agora. Porque algumas pessoas hoje, elas ainda, Deus até dá livramentos, dá o suprimento, mas com mais dificuldade. Mas quando o maná mudou? Quando as murmurações aqui, ó, e ainda essa influência de gente que nem era israelita, estava reclamando, estava ali, ainda desfrutando daquele milagre. E o povo, ao invés de defender e ser grato, caiu na pilha deles. Aquele povo caiu na pilha deles, daqueles estrangeiros. Então, algumas pessoas, como cristãs, elas vão na onda do mundo, elas têm o mesmo comportamento dos mundanos. Os mundanos estão reclamando, murmurando, chateados com tudo, criticam tudo, mas eles fazem do mesmo jeito. E a pessoa que estava sendo suprida por Deus, e Deus estava cuidando dela em todos os detalhes, era aquela paz, aquele sossego, e os livramentos, ela vendo o poder de Deus, e Deus a socorrendo, e abrindo portas, e as coisas fluindo, e as coisas estavam indo, não estava ainda como ela queria, mas ela estava tendo avanços. De repente, Deus ainda socorre, porque Ele é misericordioso, e Ele nos prometeu, e a palavra dEle, Ele cumpre, tudo pode passar, mas a palavra, ela se cumpre. Mas aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais difíceis, o maná já não é tão gostoso, agora dá um pouco mais de trabalho, que até eu moer isso tudo, tem que moer, cozinhar, para fazer o bolo. Começou a ficar mais difícil o negócio. E antes tinha um gosto agradável, agora não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. Mas isso é para mostrar a perda de comunhão. Deus até supre, mas de repente você já não sente o gosto de nada. O gosto da vida, você não vê as coisas. Quando tudo começou, quando eles falaram mal do suprimento, do milagre diário, por parte de Deus, que Deus mandava para eles. Preste bastante atenção nessa palavra, porque mandar Deus manda, mas a maneira que você reage, como você recebe,
aquilo que Deus está dando a você é um teste. Se ele vai poder confiar mais, ou se algumas coisas precisam ser mudadas. Quando alguém me pergunta o que eu creio que Deus quer do seu povo nessa última hora: crescimento, maturidade. Preste muita atenção numa coisa: tem muita gente indo para o inferno aí fora, para alguns cristãos agirem como bebês. Está na hora de cada cristão jogar fora suas chupetas, mamadeiras, fraldas. Está na hora de cada um assumir um posicionamento firme, receber de Deus, viver com propósito e não emocionalmente, e realizar algo para o reino de Deus e ser um bom testemunho por onde você passar. Porque Deus tem prazer em suprir, Deus tem prazer em te colocar na terra, Deus tem prazer em fazer, Ele quer fazer todas as coisas para o seu povo. Para quem que Ele vai fazer se não for para o seu povo? É para você que Ele quer dar tudo que você precisa e um pouco mais. Como diz a Bíblia, eu falo um pouco mais porque Ele dá mais do que o suficiente, infinitamente mais. Mas como entregar nas mãos de cristãos imaturos, que não crescem, que não são um bom testemunho, que tomam banho em suco de limão todos os dias antes de sair de casa, são amargos, mau exemplo, murmuradores, não veem a glória de Deus nas coisas, não enxergam o cuidado de Deus, o fato dele dormir, o fato dele comer, porque algumas pessoas não conseguem dormir, nem conseguem comer. Algumas pessoas não têm vida, não conseguem respirar. Quando eu fui ter meu filho mais velho, eu fiquei sem respirar uns dias. Eu não conseguia respirar, precisava estar no oxigênio. Um pouco que tirava, parecia, meu Deus, que valor que tem respirar sem aparelho. Eu nem percebo. Eu respiro. Todo dia Deus cuida de nós e supre. Eu preciso de um emprego, eu preciso que Deus mude minha casa, eu preciso que Deus mude isso. Ele muda todas as coisas. Mas talvez você e alguns não entenderam que a primeira coisa que Deus quer fazer na vida de uma pessoa é mudar ela, mais do que a situação dela. Bom, e Deus tem para eu encerrar essa palavra, para alguns aqui, que é Números 11, 21 a 23, que diz, porém, Moisés, aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé, e dizes, darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro? Deus disse que ia dar carne um mês inteiro, e ele disse 600.000 homens, isso fora mulheres e crianças. Será, olha o que Moisés falou para Deus, será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés, estará limitando o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Deus disse, eu vou dar carne por um mês inteiro para esse povo. Ele disse, Senhor, como? Eu tenho 600.000 anos aqui, homens em pé, fora mulheres e crianças. Senhor, nem que todos será que abatendo todos os rebanhos, ou todos os peixes, aqui ó, todos os peixes do mar fossem apanhados, seria possível isso? Não tem como. Ele virou para Deus, vamos traduzir, Deus, não tem como. O que o Senhor está dizendo, o Senhor sabe que é impossível. Você está limitando o meu poder, Moisés. Agora você vai ver se a minha palavra se cumpre ou não. Então, Deus está dizendo aqui,
que Ele vai fazer algo tão grande na vida de alguns, tão grande, que até o Moisés duvidou. Como é que isso não tem como, Senhor? 1 mês de carne a partir de agora? Como? Não tem como. Ele disse, você está limitando o meu poder? A mesma coisa Deus está dizendo, não limite o meu poder. Deus está dizendo que vai fazer algo que está completamente fora, e é de imediato, é rápido, é agora. É algo que vai mudar radicalmente uma situação. 1 mês aqui, de carne para eles, o próprio Moisés disse, nem todos os peixes do mar sendo apanhados. Nem se a gente matasse todos os rebanhos. Talvez você disse, para resolver esse meu problema aqui, nem se eu vendesse tudo, ou que alguém viesse, me desse, eu não sei. Espera por algo bem grande. Que de cara, Deus vai usar para manifestar o poder dele. Pode ser um negócio grande que vai suprir tanto que você olha e diz assim, como? Só se eu ganhasse isso. Bom, então pode ser mais que isso. Pode ser muito mais que isso. Não, mas como? Só se alguém pode te favorecer. Não, mas ninguém contrata e faz isso assim, não sei. Eu só sei que Deus disse, eu vou fazer. O Moisés falou, não tem como. Ele falou, você está limitando o meu poder? É o que Deus está dizendo aqui. Ele vai fazer algo que está totalmente fora, algo muito grande. Que você não consegue pensar, e quando você pensa, você já chega igual Moisés. Mas teria que acontecer isso, é exatamente assim que os cristãos agem, conhecendo Deus. O Moisés conhecia Deus. E, no entanto, caiu nesse erro de dizer, mas só se matasse todo o rebanho, ou se apanhasse todos os peixes do mar, para isso acontecer por um mês. 600 mil homens em pé, fora mulheres e crianças. Não, senhor, o senhor sabe, não tem jeito. Você está limitando o meu poder? Você está, agora você vai ver o meu poder. Se a minha palavra se cumpre ou não, se cumprirá ou não. E Deus manifestou. E mandou cordonizes para eles. E aquilo elas foram sobrevoando e foram caindo. Deus mandou tanto. Aquelas codornizes eram numa quantidade. Deus mandou de uma forma inexplicável. Eu creio que é o que Deus está dizendo aqui. Eu vou mandar de forma inexplicável uma grande providência. Não limite o poder do Senhor. Então, para quem está crendo, confiando, e já decidiu no seu coração, não limitarei a Deus. Deus está prometendo fazer algo fora do comum, como Ele fez aqui na vida deles. Ele disse, eu vou fazer. Moisés, Senhor, como? Eu tenho esses homens? Eu vou fazer, não limite o meu poder. O próprio Moisés foi dando os exemplos do que teria que acontecer. Talvez é o que você vem fazendo. Ah, mas tem que acontecer isso para ter isso, tem que acontecer isso para isso acontecer. Está na hora de cada um parar, porque Deus tem múltiplas formas de trabalhar. E quando a gente confia nele, ele cria meios na vida da gente, que de repente, a hora que você vê, você está vivendo aquilo, você diz como? Poder de Deus. Você não buscou? Você não buscou pelo poder de Deus? Então, o poder de Deus. Receba essa palavra agora. Em nome de Jesus Cristo, e guarde ela no seu coração. Até o Moisés não viu como, mas Deus disse, não limite o meu poder. Você vai ver se a minha palavra se cumpre ou não na sua vida. Grande vitória, no nome de Jesus Cristo. Levante o seu propósito mais uma vez ao céu agora. E mostre ao Senhor a sua gratidão por estar nesse projeto. E diga isso a Ele, com toda a força da sua vida. Meu Deus, eu creio na sua fidelidade na minha vida.
Eu creio, e mais uma vez eu consagro esse projeto. Eu já entrei nesse propósito de 52 dias, e eu creio que o Senhor está agindo na minha vida, e que o Senhor vai me surpreender com coisas fora do comum. Eu vou experimentar a sua glória de forma estrondosa na minha vida. Eu dei um passo de fé, e eu creio na sua fidelidade, e eu não vou desistir. Eu tenho um coração finalizador, e eu sei que o Senhor pode fazer coisas surpreendentes na vida daqueles que jamais desistem. Eu tomo posse, Senhor, de tudo que o Senhor tem para mim. Nesse dia, nessa reunião, eu tomo posse de tudo, porque eu sei que o Senhor tem aquilo que eu não pensei, que eu nem imaginei. O Senhor tem além para mim, e eu possuo isso agora. Na minha vida, o Senhor tem algo grandioso comigo, e eu não abro mão de tudo que eu sei no meu espírito que o Senhor tem. Eu não consigo ver, enxergar, meus olhos não conseguem atingir, mas o meu espírito sim. O Senhor me prometeu algo grandioso, e é isso que eu vou viver, para a glória do teu nome. Com a tua mão estendida para a direção onde você precisa da ação de Deus, estenda a mão e diga isso em nome de Jesus. Eu tomo posse que vai chover pão do céu lá. Eu tomo posse de algo grandioso, fora do comum, lá no meu trabalho, lá na minha casa. Uma mudança. Eu não vou limitar o seu poder. Eu tomo posse que algo fora do comum já está acontecendo na minha casa, no meu casamento. Algo fora do comum está acontecendo no meu trabalho. Algo fora do comum está acontecendo na vida dos meus agora. Eu não vou limitar o seu poder, Senhor. Eu creio que vai chover pão do céu na minha vida. Eu sei que o Senhor vai mandar codornizes para mim. Eu sei que o Senhor vai mandar tudo que eu preciso, numa quantidade que eu nunca nem imaginei. Eu tomo posse de uma mudança radical na minha vida agora. E na vida dos meus, na vida da minha casa, da minha família, no meu trabalho. Em o nome do Senhor Jesus. Em nome de, você precisa tomar posse disso. Tenha força, tome posse disso. Eu creio na sua ação na minha vida agora, e eu não abro mão de tudo que eu sei que pode fazer. Eu não vou limitar o seu poder, porque eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei, em nome de Jesus Cristo. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus grande e santo, neste momento, meu Senhor amado, eu concordo com todas as orações e clamores que nós fizemos nesse dia. Eu concordo com mudanças radicais e transformadoras na vida de cada pessoa que está aqui. Eu concordo com o melhor 52 dias da vida do nosso povo e tudo que foi colocado para ser restaurado. Eu concordo com a restauração total, com a mudança total, com uma reviravolta na vida de cada pessoa, restituição, transformação, uma reconstrução total na vida. Reconstrução no casamento, na família, no trabalho, no financeiro, na saúde, nos relacionamentos, meu Deus, uma reconstrução na empresa, restituições. Eu tomo posse de uma reviravolta na vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Eu tomo posse, Senhor, do suprimento em grande quantidade. Eu tomo posse junto com cada um de pão chovendo do céu, codornizes em grande quantidade. Eu tomo posse, Senhor, junto com cada pessoa que entrou nesses 52 dias, de um grande milagre, para que o teu nome seja glorificado. Eu concordo com cada um agora, Senhor, que tudo seja transformado. Eu ligo aqui na terra toda
todas essas restaurações, para que elas sejam ligadas no céu. E eu desligo agora tudo que vinha oprimindo a vida dessa pessoa, toda miséria, falência, desemprego, separação, injustiça, traição, doença, vergonha, humilhação. Eu desligo aqui na terra todo espírito da derrota, para que sejam desligados no céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Diga comigo: eu não vou limitar o poder de Deus na minha vida. Eu creio. Vai chover pão do céu na minha vida, suprimento em grande quantidade. Deus vai me surpreender com algo inusitado. Diga: eu creio que o inusitado vai acontecer na minha vida. Não limitarei o poder de Deus, porque eu verei como nunca vi. Em nome de Jesus, diga: eu viverei um milagre inédito. Um milagre inédito. Em nome de Jesus. Diga: como Israel viveu algo inédito, eu também vou viver na minha vida. Lembre-se que Deus é o mesmo Deus para cada pessoa. Ele foi o Deus para o povo de Israel, é o Deus da nossa vida aqui agora. Em nome de Jesus.